três escrituras diferentes e três situações diferentes. Situações aparentemente contraditórias. São três enfoques na vida do salvo, do remido pelo sangue de Jesus. As escrituras sagradas são perfeitas e ajustadas. Ninguém que a tem como regra de fé jamais será iludido, ludibriado. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Nesse texto temos o juízo do salvo na qualidade de pecador. Como pecador, o remido pelo sangue de Jesus já foi julgado na cruz. Jesus recebeu o castigo em seu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5. O justificado pelo sangue não tem que comparecer ante nenhum tribunal, juízo ou trono para saber se merece ou se pode entrar na glória. Esse é um assunto já resolvido. O salvo passou da morte para a vida, e não foi porque ele o merecesse, foi porque Jesus cumpriu a sua parte no pacto. Houve em algum lugar da eternidade passada um pacto entre Deus o Pai e Deus o Filho. A parte do Filho seria tomar o lugar do homem e ser um homem conforme o coração de Deus. Homem perfeito, a rigor, o único homem que já existiu. Isso feito, ele, o Filho de Deus, sofreria, amargaria o castigo que o homem, por causa do seu pecado, deveria receber. Houve um juízo tremendo. Jesus suportou a ira do Pai em favor dos que nele, em Jesus, viessem a confiar. Pronto. Da parte do Filho, a obra está consumada. Da parte do Pai, revela-nos a Bíblia que ele aceita o mais miserável de todos os pecadores, se tão somente ele, pecador, confiar no Senhor Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Pelo contrário, passou da morte para a vida. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 17 e 18. A forma encontrada por Deus para a justificação do homem foi exatamente esta. Por causa do pecado, todo homem está perdido. Mas por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa da sua obra de substituição na cruz, todo aquele que nele confiar, que com ele se identificar, não entrará em juízo, não entra mais em juízo. O juízo que lhe caberia foi sofrido pelo Senhor Jesus na cruz. Quem crê não é julgado, não mais como pecador, não mais para saber de que lado vai ficar na eternidade, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O pecador, outrora perdido, é agora salvo. Outrora criatura, é agora
filho. E como filho, diz a palavra: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O pecado não tem mais poder de fazer perder-se um só dos remidos pelo sangue de Jesus. O universo não suportaria um Deus sem palavra, sem honra. No entanto, mais que qualquer pai terreno, o pai daquele que aceitou Jesus como seu Salvador é amoroso e cuidadoso, e como qualquer pai responsável, ele repreende e castiga. Se o remido pelo sangue de Jesus inventar de deliberada e conscientemente pecar e permanecer em tal prática, não restará ao Pai qualquer outra opção que não castigar. Pois o Senhor corrige o que ama e aceita a todo o que recebe por filho. Pois qual é o filho a quem o Pai não corrija? E mais, se alguém praticando toda sorte de imundície não é disciplinado, é bastardo e não filho. Hebreus capítulo 12. O filho é disciplinado como filho. Deixar de ser filho ele não pode, nem se quisesse. Como filho, é-lhe cobrada obediência. Sua desobediência o faz um filho desobediente, mas nunca irá tirar-lhe a qualidade de filho. Como filho desobediente, deve ser disciplinado. Diz-nos a palavra que o Pai das luzes nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Como pecador, o salvo, crente no Senhor Jesus, remido pelo precioso sangue do Cordeiro, já foi julgado na pessoa bendita do Redentor. Como filho, é ele disciplinado tantas vezes quantas forem necessárias, pois é amado do Pai e não bastardo. Mas a todos os salvos foram dadas vocações, distribuídos dons, fornecidas aptidões, de tal forma que ninguém há entre os remidos que não tenha recebido pelo menos um talento. Que foi feito dele? Perguntará o Senhor Jesus naquele dia. Que fez o pecador salvo pela obra do seu Salvador entre os homens? Quanto produziu o seu talento? Quantos estarão na glória por sua instrumentalidade? É o serviço do salvo que está em julgamento, não ele próprio, mas é um assunto de muita seriedade. Na eternidade os salvos adorarão e louvarão ao Senhor, mas não mais o glorificarão. Não haverá mais oportunidades para glorificação. Ninguém lá precisa de nada. Não haverá mais ninguém a quem levar a palavra, pois todos já a terão. Ninguém precisará ser ajudado. As oportunidades de glorificar o nome do Senhor são-nos dadas aqui, na carne, no mundo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Nenhum salvo vai comparecer ante o trono branco para ser julgado, para saber se ele merece ou não a salvação, se ele permaneceu ou foi fiel até o fim. Mas todos os salvos prestarão contas dos seus talentos. Se permanecer a obra que alguém edificou sobre o verdadeiro fundamento, o Senhor Jesus, esse receberá galardão.
1 aos Coríntios 13:14. Galardão nunca foi, nunca significou salvação. Galardão são recompensas, coroas, que o Senhor vai distribuir para a obra que os remidos pelo sangue, de graça, sem pagamento nenhum, receberam. Isto é, os remidos pelo sangue de Jesus foram remidos pelo sangue de Jesus, sem pagamento de coisa nenhuma. Mas tudo aquilo que eles produzirem com seu esforço, visando a obra do Salvador entre os homens, será recompensado por ele. Galardões, a palavra define muito bem, e quem quiser pode distinguir e discernir. Galardão é uma coisa muito diferente e absolutamente independente de salvação, que é um dom gratuito de Deus. Jesus nos pedirá contas do tempo, dos recursos, dos talentos. Ele pedirá contas aos remidos, aos salvos, de tudo aquilo que ele lhes deu para que trabalhassem, para que produzissem. E você, amigo ouvinte, já decidiu-se por Jesus? Já é ele o seu Salvador particular, pessoal? O fato de ele ser o Salvador do mundo não vai lhe interessar coisíssima nenhuma se você não o tiver como seu Salvador pessoal. Não pense numa salvação universal. Não pense numa anistia irrestrita e total, porque ela não vai existir. A anistia no plano de Deus existe, mas em caráter particular, para cada um de per si. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo, o único entre todos os nomes, que pode dar-lhe segurança eterna, certeza eterna de salvação, porque foi assim que o Senhor resolveu, foi assim que o plano foi arquitetado. Que Deus o abençoe.